E aí tudo isso que eu falei também me remete a essas indas e vindas do John no Chili Peppers, né? Talvez ele sair do Chili Peppers seja justamente para forçar essa ideia de restrição para gerar mais criatividade. Porque quando tu faz parte de uma banda gigante, de uma máquina como o Chili Peppers, tu tem acesso a tudo que tu quiser o tempo todo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Com o recém-anunciado álbum duplo do Chili Peppers para ser lançado em muito brevemente, o canal vai ter muito conteúdo de Chili Peppers pra gente aí analisar, dissecar, interpretar, vai ter review. Eu com certeza vou interpretar o single quando for lançado. Então, antes da gente falar um pouquinho de Chili Peppers, vamos falar de John Frusciante, que foi muito bem recebido no canal e os fãs aí gostaram bastante, teve muitos pedidos, muito mais do que eu esperava. Então vamos falar um pouquinho de John Frusciante antes que o canal volte a falar de Chili Peppers, mas como vocês sabem, essa é a Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e é assim que esse canal funciona. Já tem até uma introdução nova que eu fiz aí, já explicando como o canal funciona, para não precisar ficar me repetindo a cada vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitei que eu estava de férias aí, mas minhas aulas já retornam semana que vem, mas eu aproveitei para fazer algumas mudanças, adicionar algumas coisas que eu gostaria no canal, e uma delas foi aí revitalizar essas introduções e essas vinhetas que aparecem no meio do canal, justamente pra gente não perder tempo, já poder falar de música e interpretação assim diretamente, né? E uma coisa que eu fiz na hora que as letras aparecem é botar um fundinho pra letra ficar mais em destaque, porque o interessante desse canal realmente é a gente aprender inglês e não ficar olhando pra mim, né? Ou pra minha sala. Então, dando mais destaque pra letra, eu acho que funciona melhor. Tem uma ideia, tem uma opinião, o que achou dessa nova layout, da nova introdução e essas coisas que eu estou fazendo para melhorar o canal, ou se tem uma sugestão para melhorar o canal, deixa aí embaixo nos comentários, por favor, vou agradecer demais e agradeço pelo canal estar crescendo. Como essa semana tiveram muitos pedidos e muito diversificados para falar de John, eu escolhi uma música aleatoriamente aqui pra gente conversar hoje, porque senão cada pessoa aí tem a sua música favorita, a sua história com o John, o que é muito legal, né? É muito interessante quando a gente cria uma conexão com a música e com um artista específico, então isso eu não condeno e não julgo nem um pouco, mas aí fica difícil a gente escolher qual música falar, né? Então eu peguei aleatoriamente e aí talvez para a próxima semana eu faça uma nova enquete ou deixo uma surpresa, né? Vamos ver o que acontece. Mas então eu escolhi The Will to Death, né? Poxa vida, muitas coisas interessantes acontecendo nessa música, né? Ela é curtinha, ela é simples, aparentemente simples, mas ela tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre ela, né? Antes de falar de inglês, o que é muito interessante é aí a veneração que o John Frusciante tem ao velho mentor, mestre Jimi Hendrix, e aí ele usa um truque daquela época, né? Apesar desse álbum é de 2004, eu acho, mas esse disco ele usa uma técnica aí venerando o seu mestre, que é o estéreo, né? Então o instrumental tá de um lado e a voz dele tá de outro, né? Claro que na época do Jimi Hendrix isso era feito por uma dificuldade tecnológica, né? Não tinha muitas opções, então para diferenciar os vocais das guitarras era uma técnica utilizada de botar um para cada lado e simular um estéreo. Até porque eu não sei quando é que o estéreo foi inventado, mas se eu não me engano no final dos anos 60 os discos ainda eram mono. Então essa ideia de separar os vocais para cada lado era uma dificuldade técnica da época, mas aí o John, referenciando o seu mestre, utiliza isso nessa canção, né? Claro, poxa vida, uma simples, né, menção ao passado que é muito legal para quem conhece, assim. Então claramente é um cara que reverencia as pessoas que pavimentaram a estrada do rock antes dele, né? Uma outra curiosidade é que The Will to Death conta com Geoff Klinghoffer nos instrumentais, né? Tirando o John ali nas guitarras, nos violões, tem o seu Josh aí contribuindo com instrumentais. Então isso é muito interessante, né? E aí quando a gente vê o que aconteceu com a trajetória desses músicos depois, né? Mais recentemente, é curioso ver que o Josh já fazia parte aí da família Chili Peppers, né? Vamos falar de inglês então? The Will to Death, a vontade para morte. Então é muito curiosa essa escolha de palavras, né? Porque se fosse The Will to Die, seria a vontade de morrer. Mas The Will to Death seria a vontade para a morte, né? Então é curiosa essa escolha de palavras e will tem a conotação também de testamento, a ideia de fazer ou realizar alguma coisa póstuma, né? Então, The Will to Death pode ser vontade de morrer, mas também pode ser a ideia de fazer algo antes da morte, ou né, deixar algo pronto antes de morrer. Aí faz um pouquinho mais sentido com a ideia dessa letra, né? Que a gente vai analisar agora. Vamos pro verso 1. And they're thought to be lies, but we saw them, saw them. We looked right in their eyes, right at them, right at them. Então, eles pensaram ser mentiras,
mas nós enxergamos elas. Então, sei lá, do que será que eles estão mentindo, né? We looked right in their eyes, right at them, right at them. Nós olhamos bem nos olhos deles, né, diretamente, right at them, a eles, né? Olhamos a eles diretamente neles, né? Na verdade, só está aqui, né, reduzindo, mas olharam diretamente nos olhos das pessoas que estavam tentando mentir para eles, né? Então aqui está meio confuso ainda no início, né? Nós não sabemos quem está mentindo e não sabemos quem é que está observando a mentira, mas a gente vai ver, né? Pin in space to the world with slaughter, slaughter. Not a sound to be heard, we're awful, awful. Então, botar aí, pin in space to the world seria delimitar o espaço, né? Mas o pinning é a ideia aquele quadro que tem os alfinetes, assim, tu vai alfinetando para demarcar o território. Então, pin in space to the world seria marcar o espaço no mundo, no planeta inteiro, with slaughter, with slaughter. Aí aqui a gente já tem uma conotação do que ele está falando. Nós aí, o slaughter é a ideia é uma carnificina, né? Nós destruímos essas pessoas, né? Já dá a entender um pouquinho aí, né? Delimitar o espaço mundial, esse massacre que aconteceu. Eles pensaram ser mentiras, mas nós vimos através delas, olhamos bem no meio dos olhos deles. Então tem a ideia de talvez uma máquina militar aí, né? Não sei de que era que ele está falando. Se fosse o Anthony Kiedis, a gente podia traçar para sua genealogia indígena, né? Então essa ideia de tomar as terras e o massacre faria muito sentido com o passado, aí, a descendência do Anthony. Mas como a gente está falando de John, eu não sei muito bem aí quais são as vertentes que ele segue, né? As ideias, as ideologias que passam pelo John. Eu sei que ele é um cara de bondade e que acredita em todos os direitos que todas as pessoas deveriam acreditar, mas eu não sei exatamente que conotação ele está dando aqui, né? Ou se ele está falando de algo geral, né? Not a sound to be heard, we're awful, awful. Então aí quando tu já fez um massacre, né? Já teve essa generalização de violência, nenhum som foi escutado. Nós somos terríveis, nós somos podres, né? Awful é alguém que é realmente horrível, né? Então o awful, podre não é. Eu quis adicionar aqui, mas podre não é uma tradução para awful. Então uma coisa awful é algo maligno, né? Uma coisa terrível, uma pessoa que fez algo que seja repreensível, né? Então aqui ele só está dizendo, né, que o resultado desse massacre é que ficou em silêncio, então a um lado claramente perdeu e ele está dizendo, nós somos terríveis, né? Nós somos pessoas horríveis. And have you seen how they run out of gas? They beat the pain, they sing in the rain, endless and formless, they fly to the end and back to the beginning again. Aqui, né, baita poesia, muito interessante o que ele quis dizer com isso. And have you seen how they run out of gas? E você enxergou, você viu como eles ficam sem combustível. Interessante, né? They beat the pain, they sing in the rain. Então eles conseguem vencer a dor e eles cantam na chuva. Interessante, né? Tem aquele clássico vídeo do Singing in the Rain, mas eu acho que não tem nenhuma conotação com aquele vídeo. Mas endless and formless, they fly to the end. Então, sem fim, né? Endless, algo que não tem fim. Infinito. And formless, sem forma. Então já é algo espiritual. They fly to the end. Eles voam até o final. And back to the beginning again. E de volta para o início novamente. Interessante, né? Eu li uma história que o John aí se comunicava com espíritos no auge das suas viagens com drogas, né? Eu sempre gosto de falar daquele documentário do Chili Peppers, que o John tá peladão lá no topo da casa, né? Tem o basement que é embaixo, tem o attic, né? Que é o porão e esqueci o nome. Sótão. Tem o sótão da casa, onde ele tá lá peladaço na mansão, e aí eles abrem a porta e tá o John, eu tava transando com a minha guitarra, e os espíritos, não sei o que, o John tá malucaço. E aí acho que isso me remete a essa parte, né? Então, diz ele que teve uma conversa com os espíritos, e os espíritos disseram pra ele que ele tinha um determinado tempo para abusar as drogas e se ele passasse desse tempo ele ia morrer, mas se ele fosse até esse limite, nada ia acontecer, ele ia conseguir voltar, né? Então isso me remete a isso, né? Have you seen how they run out of gas? Então tu perdeu o combustível, né? Você viu como eles acabaram com o seu combustível, ficaram sem gasolina, me remete a isso, assim, né? Conseguir burlar a dor aí, né? Conseguir vencer a dor, cantar na chuva, infinito e sem forma. Então isso me remete a essa ideia assim dele estar com um contato espiritual e talvez ter essa dualidade, né? Ele consegue sair dessa terra que está acontecendo todos esses massacres e coisas que ele diz, talvez a humanidade tenha coisas tão ruins, mas ao mesmo tempo ele tem essa conexão espiritual e esses espíritos se comunicam com ele dizendo, tu ainda tem mais tempo aí embaixo, então não fica achando que tá tão ruim porque tu tem mais coisa para fazer aí embaixo antes da gente se reencontrar lá em cima. Então pode ser também essa ideia, né? Voar até o final, mas voltar para o início.
Então ele conseguiu se elevar tanto no uso de drogas que ele foi até o fim, mas eles disseram, não, John, desce lá que tem o Sorry for My English, tem muito fã aí de Chili Peppers que quer escutar o que tu quis dizer com essas letras aí. Então desce lá que tu tem muito mais pra fazer. E tem um disco duplo pra entregar aí até em outubro. Verso 2, Have you put them aside, your crazy thoughts and dreams? Know they're a part of me and they all mean one thing. Olha só. Muito interessante aqui, porque aqui ele está sendo direto agora, então a gente já pode sair um pouquinho do universo metafórico, né? Have you put them aside, your crazy thoughts and dreams? Será que você botou de lado os seus pensamentos malucos, né? Os seus pensamentos meio doidinhos e os seus sonhos? E aí o John responde para ele mesmo, não, eles são uma parte de mim e todos eles significam apenas uma coisa, né? No, they're a part of me and they all mean one thing. E, claro, né, falando de John, faz tempo que eu não faço vídeo falando disso, hein? TH, tomar cuidado, hein? Thing, thoughts, them, todas essas palavras têm TH, a gente tem que tomar cuidado na hora de pronunciar, né? Esse canal não é só piada, né? Tem também um pouquinho de aprendizado, né? Vamos aprender alguma coisa com esse canal, né? Então ele diz, The will to death is what keeps me alive. It's one step away, step away. Limitations are set only, then can we go all the way. All the way. Então é muito interessante aqui. Então aqui a gente vai ter que desdobrar, né? The will to death is what keeps me alive. Então a vontade de morrer, pode ser assim, ou a vontade para a morte. É aqui que fica curioso como traduzir essa parte, né? Mas aqui então fica aberta a interpretação, o que ele quis dizer com isso, porque the will to death não tem uma tradução direta, né? Pode ser a vontade para a morte, mas pode ser o testamento até a hora de morrer, né? Então, ele dizendo que ele tem uma vontade, um impulso, pode ser também, will pode ser impulso. Então, ele tem um impulso até a morte. Mas claro que fica, se a gente traduzir literalmente não faz muito sentido, mas pode ter todas essas conotações, né? A ideia de testamento, a ideia de vontade, a ideia de impulso, mas o final é sempre o mesmo, remetendo aos espíritos ali, é a morte para todos nós, né? Então, essa pergunta aí, todos os seres que têm consciência e conseguem refletir sobre a sua própria mortalidade sempre se questionaram isso, e o John aqui mantendo esse tema bem vivo, na verdade, né? It's one step away, né? Então está apenas a um passo de distância. Limitations are set, only then can we go all the way, all the way. As limitações foram impostas, né, foram delimitadas, e somente assim nós podemos ir até o final, percorrer todo o caminho. Aqui é muito interessante e faz justamente, justifica a criação desse canal, né? Cada pessoa que interpreta uma letra tem o seu ponto de vista. Quando eu vejo aqui limitações, elas são delimitadas e só assim nós podemos ir até o final. É aquela velha frase, né? Me remete àquela velha frase de que as restrições é que geram a criatividade, né? E isso aí eu vejo muito na filosofia do senhor Shigeru Miyamoto, criador do Mario e Zelda, grande figura da Nintendo. Ele propositalmente deixa ou mantém os engenheiros lá e os desenvolvedores da Nintendo restritos, né? Restritos em hardware, restritos em software, justamente para ter a maior criatividade possível trabalhando com limitações, né? E isso tudo a gente percebe muito bem hoje em dia porque a gente chegou num ponto em que a maioria das indústrias já estão no seu pico evolutivo. À nossa disposição existem todas essas ferramentas que podem nos trazer a perfeição. E o que acontece com isso é que quando a gente tem acesso a tudo, a gente acaba não criando nada. E aí hoje em dia a gente vê muito bem em Hollywood, né? Hollywood. A gente vê que tem filmes perfeitos visualmente, mas a história que realmente importa, a conexão humana, ela quase não existe, assim, né? Então, aí isso acontece na música também. Hoje em dia, as pessoas têm acesso a tudo, todos os softwares, todos os simuladores, todos os tipos de guitarra possível, mas a gente não encontra músicas tão bem feitas quanto essas mais antigas, né? Desses clássicos, dessas pessoas que tinham limitações e acabavam sendo criativos com aquilo que era disponível para eles na época, né? A própria ideia, remetendo ao início desse vídeo, do Jimi Hendrix botar a guitarra de um lado e o vocal de outro, é uma limitação da época que acabou criando um efeito que remete aos clássicos daquela era, né? Então o John fazer essa música escolhendo remeter a isso, então é uma escolha deliberada, é uma escolha criativa. Ele poderia facilmente ter todos os instrumentos onde ele quisesse, porque hoje em dia já existe essa opção, mas ele escolheu deliberadamente copiar o Jimi Hendrix como um tributo. E aí tudo isso que eu falei também me remete a essas indas e vindas do John no Chili Peppers, né? Talvez ele sair do Chili Peppers seja justamente para forçar essa ideia de restrição para gerar mais criatividade. Porque quando tu faz parte de uma banda gigante, de uma máquina como o Chili Peppers, tu tem acesso a tudo que tu quiser o tempo todo.
e talvez se remover, né, se retirar do Chili Peppers faz com que tu volte a uma situação de limites, né? Claro que ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem liberdade, ele tem o que ele quiser, mas tá fora da máquina industrial, que também faz música boa, né? Não é um julgamento ao Chili Peppers, mas tá fora dessa máquina industrial que é a indústria da música, faz com que ele volte a ter as suas restrições de um criador quase que independente, né? E aí ele consegue ter a sua alma de volta. Isso pode ser também, né? Talvez esteja representado isso aqui na música, né? Tem uma ideia melhor, um entendimento melhor sobre essa parte, ou sobre as restrições que geram criatividade, deixa embaixo nos comentários. And have you seen how the cars, when they pass, they come your way and then they're speeding away? E você viu, né? Você percebeu, você notou que quando os carros passam, eles vêm eles vêm em direção a você, mas assim que eles vêm, eles estão rapidamente indo embora, né? Então eles aceleram para fora. Então isso é muito interessante porque não é só o carro, né? A ideia é que tem uma pessoa dentro do carro, uma pessoa dentro da máquina. Então, já puxando aí o que eu falei da indústria, né? Então os carros vêm e vão e eles passam por você sem perceber, mas na verdade dentro dos carros tem pessoas, tem seres humanos que talvez também estão aí presos dentro do carro, né, com as suas próprias restrições, e eles estão ocupados demais para notar o outro, né, o ser humano que está aí na estrada, né, que está passando. Então, estamos de passagem pela estrada, a estrada pode ser uma metáfora para a vida, e aí de passagem pela vida, de passagem pela terra, faz sentido com os espíritos lá do início, né? Coming to you and then going away, but for them nothing changed, for them nothing changed. Aqui bastante TH, hein? For them, nothing changed. Então tem que cuidar muito na hora de falar. Mas vindo até você e depois indo embora, ele repete. Mas para eles nada mudou, para eles nada mudou. Então muito curioso, né? Então tem essa ideia de humanidade nessa letra também, né? Eu dei um desvio ali falando sobre a criatividade, que é um assunto que me interessa, mas tem também essa ideia de a gente não perceber o próximo, né? Então essa ideia de ocupar territórios em grande escala, mas não perceber o próximo quando tu tá dentro do teu carro, né? Na rua e tudo mais. Então tu passa por uns passam pelos outros sem perceberem, sem notarem a humanidade e talvez, só talvez, isso também seja aí uma dica sobre a relação dele com a indústria da música, né? A gente sempre remete e sempre volta, né? Quando o assunto é Anthony, a gente sempre vai para as drogas. Quando o assunto é John, a gente sempre fala da indústria da música, né? Porque essa ideia de ser notado, né? Quando o John sai na carreira solo, ele faz uns shows mais introspectivos. Ele faz ali uns shows de violão, uns shows acústicos, tem shows elétricos também, mas ele faz em lugares menores. Então talvez ele não queira ser o cara lá, um pontinho no estádio onde todo mundo está observando, né? E ele não observa ninguém, né? Porque aí são tantas pessoas, é um mar de gente que ele não consegue. Ele é o carro passando e talvez isso incomode o John, né? Então ele quer ser notado, ele quer que o carro passe e pare talvez para perceber que ele existe e ele como uma figura que está num carro, ele quer parar e perceber os outros. Então a gente tem essa dualidade que é uma marca de um grande poeta, um grande compositor. Então essa foi a Do Will to Death, do John Frusciante. Agradeço a todos que pedem músicas, que fazem esse canal crescer. Vai ter bastante Chili Peppers por aí. Tem um entendimento melhor dessa música? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, eu sou Sorry for My English. Quem sabe inglês consegue interpretar as coisas da sua própria maneira.